Nestes anos, tratando e observando, sendo tratado por Deus e observando aqueles que acompanhamos em finanças, nós vamos nessa noite elencar aqui motivos que estão arraigados no coração, nosso coração, e impedem a prosperidade reservada aos filhos de Deus, que foram regenerados no corpo de Cristo, através daquela morte e ressurreição maravilhosa, onde nós ganhamos vida, a vida de Cristo, para nós andarmos conforme a palavra. E a palavra fala muito sobre finanças. Vocês que já assistiram, fizeram a resenha lá do primeiro módulo, vocês viram. São mais de 2.000 textos. E a apostila que vocês estão recebendo, ela tem aí 200 e poucos textos sobre a palavra, mas são mais de 2.000 textos na Bíblia sobre todos os assuntos. Na sua apostila tem cerca de 120 textos só em Provérbios falando de finanças. Finanças, posses, bens e tal. E também sobre ganância e sobre avareza. Alguns textos sobre avareza. Porque praticamente toda a relação de pecados tem avareza. E nós somos avarentos e não sabemos. Nós amamos o dinheiro e não sabemos. Bem, então dentro dessas situações que nós percebemos em finanças, esse estudo chama Qual o Meu e o Seu Problema? Bem, uma das primeiras coisas, eu quero contar a minha experiência. Meu pai e minha mãe eram mineiros e eu demorei muitos anos para perceber que eu fui criado para ter medo do futuro. Talvez seja a situação de alguns que estão aqui. Como que o meu pai falava? Ele dizia assim, passa pouca manteiga hoje, que senão amanhã você não sabe nem se você tem pão. Então, você cria um clima em você assim de você ter medo de futuro. E você se apega ao que você ganha. Você vira um avarento. E eu só percebi isso numa aula no seminário. A aula não tinha nada a ver com o assunto. E naquele dia o Espírito falou para mim assim, você tem medo do futuro. Eu falei, pai, esse é o problema. Esse é um dos problemas que eu tenho. Então eu quero ser tratado. Então nós elencamos essas situações que você vai ouvir aqui para que você faça uma reflexão. Qual é o seu problema? Porque qual médico que é louco, que você chega lá e fala para ele assim, bom dia, doutor. Ele fala, tudo bem? Ah, não, eu não estou muito bem, não. O que você tem? Ah, o senhor adivinha. Aí o médico fala assim, eu acho que você tem artrite. Toma isso aqui. Não. Ele vai fazer um exame para analisar através do resultado do exame e falar assim, você tem isso aqui. E ele vai dar o remédio. Então, o Espírito revelando qual é o problema, nós clamamos a Ele. E Ele faz o quê? Ele trata o nosso coração. E nós temos coisas dentro de nós que nós não sabemos. Porque o problema nunca é o dinheiro, preste atenção nisto. Nunca é o dinheiro. E a solução nunca vai ser ganhar mais dinheiro, trabalhar mais, não ficar devendo. Parece que é uma coisa ambígua, né? Dizer assim, nós vamos num curso Vida Sem Dívidas e eu estou dizendo para vocês que não resolve não ficar devendo. Porque caso verídico, a pessoa ficou sem dever, depois começou a fazer negócios espúrios. E aí, o que aconteceu? Voltaram as dívidas de novo. Mas é necessário ser tratado nas dívidas. E o que precisa é, sim, ser liberto do que está incrustado na nossa alma. E nós não precisamos de autoanálise. Eu vou analisar que eu estou isso. Não, nós precisamos de análise do alto. Por isso que o Espírito tem que revelar para nós qual é o nosso problema. Desde que não é dinheiro, qual é o problema? E assim, diante do diagnóstico correto, vai vir a cura. Senhor, tem misericórdia. Meu problema é isso, eu tenho medo do futuro. Aqui, o texto que eu coloquei é Provérbios 31, 25, que fala da mulher virtuosa, diz assim, a força e a glória são as suas vestes. Ela ri, ela se alegra do dia futuro. Ela está trabalhando, está organizada. Vocês lembram ali
toda a descrição da mulher virtuosa. Ela fala assim, mas o que você vai fazer no futuro? Ela fala assim, eu não estou preocupada, porque eu sei o que eu estou fazendo agora. Eu até tenho um estudo chamado Como Planejar a Aposentadoria na Miséria. Aí você vê lá, o que você está fazendo? Você está planejando a aposentadoria na miséria. Você está calcificando a sua rua para que tenha uma aposentadoria na miséria. Isso se o senhor não voltar antes, né? Que são todos mais novos que eu. A segunda parte é a arrogância. Foi um caso que nós tratamos. Aquela mulher tinha problema financeiro, mas o fato concreto é que ela era soberba por ter doutorado na sua área e se julgava melhor que os outros. E na sua família sempre apontou o dedo para os outros como se ela tivesse equilíbrio e ninguém tivesse equilíbrio. Era arrogante. Tanto que o problema financeiro dela foi resolvido logo, porque não era aquilo. Era uma pessoa que se achava melhor que todo mundo e ela tinha que ser submissa naquela escola, naquela universidade, por uma pessoa que não tinha nem mestrado. Então o Senhor foi tratar do problema dela, que era a arrogância. O texto que nós colocamos para essa situação é Provérbios 18:11, que diz assim: a riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível de escalar. Aquele homem lá, vou construir celeiros, tal. Então, o rico, ele se apega na sua riqueza, ele acha que aquilo lá formou um muro que ele nunca vai ser atingido Obrigado, Marquinhos. Vai ser atingido pelo problema. Tanto que no Velho Testamento tem um texto assim: colocam seu ninho no alto para serem livres daquilo que acontece com as pessoas normalmente. Então, arrogância de confiar no quê? Confiar no bem, confiar no diploma, confiar na sua inteligência. Então, precisa ser tratado nisto. Tá. O terceiro caso dúvida do amor do pai, Aba. Aquela mulher não prosperava. É interessante que tem vários casos de mulher, mas tem muito mais homens que têm problema financeiro do que mulher, viu? Mais ou menos isso aí. Ela não prosperava nos relacionamentos, redundou em problemas financeiros. Mas o caso dela foi impressionante, pois o pai tinha prometido um relógio para ela. Olha que interessante. Essa pessoa nos procurou com problema financeiro e eu sempre falo, Espírito Santo, o que essa pessoa tem? Já que ela não tem o dinheiro, o problema não é dinheiro, qual que é o problema que ela tem? Comecei a contar para ela um caso. Disse assim, olha, quando nós confiamos no nosso pai, se ele disser para nós assim, filho, se você estudar, eu vou te dar uma bicicleta no final do ano. Se a gente confia no pai, a gente já sai dizendo para a molecada assim, eu vou ganhar, para as meninas, vão ganhar uma bicicleta. Ele já sabe, já vai contar para todo mundo que ganhou a bicicleta, mas a bicicleta não existe, ela vai ter que estudar o ano todo. Quando eu terminei de falar isso, ela começou a chorar. Eu falei, eu e minha esposa, o que aconteceu? Aí ela contou que quando ela era pequena, o pai tinha prometido, se ela estudasse, ela ia ganhar um relógio. Ela estudou, tirou boas notas e o relógio não veio. Ela falou, não, o ano que vem eu vou estudar e vou ganhar meu relógio. Estudou e o relógio não veio. E naquele dia, o Senhor falou com ela, falou assim, você nunca confiou em mim, por isso que você teve um casamento, teve outro casamento, outro relacionamento, e os relacionamentos que você teve, você sempre teve que cuidar de tudo, porque você nunca confiou que eu estava cuidando de você, e eu sempre estive cuidando de você. Bem, acabou a história com ela foi acertada financeiramente, Deus fez uns milagres maravilhosos com ela, não vale a pena contar agora, não dá tempo, mas o tempo passou e o pai teve que fazer uma cirurgia. E o médico falou, ela estava no hospital junto com o pai, e o médico falou assim, olha, só que o senhor não vai poder entrar com esse relógio. O pai tirou o relógio e falou assim, filha, esse relógio é para você. E ela disse assim, naquele momento, eu já tinha certeza que eu era amada por o Senhor, que Ele começou a tratar a minha vida, mas até isso Ele cuidou, do meu pai me dar o relógio, depois de
talvez mais de 50 anos que ela tinha. Então, o caso dessa pessoa era assim, ela duvidava. Eu tenho certeza que aqui nós devemos ter vários aqui que não confiam em Deus. Porque às vezes a situação é tão difícil que você fala assim, não, Deus esqueceu da gente. E você vai remando, remando, remando. Então, se o problema é esse, não confia que é amado, vai ter dificuldade. Porque problemas é o que a gente mais tem. E a solução nunca vai ser pelos meios que a gente acha que vai ser. Mas o amor do Pai é maravilhoso. Ele nos abençoou em Cristo com toda sorte de bênçãos. Eu tenho falado para os irmãos uma coisa que para nós, na nossa igreja, é muito estranho falar sobre isso. Deus é Deus de prosperidade. Ele nos leva à prosperidade. Mas prosperidade o que é? É ter dinheiro? Não, prosperidade é ter agradecimento. É ter um coração feliz com aquilo que a gente tem. Essa é a maior prosperidade. E essa prosperidade é para filhos de Deus, aqueles que creem que foram mortos em Cristo, ressuscitados em Cristo para uma vida nova. E essa vida nova é uma vida de prosperidade. Agora, por que não está acontecendo essa vida de prosperidade? Por um desses motivos ou outro motivo que Deus pode falar com você. Falando sobre medo do futuro, no primeiro dia do curso de 2019, a hora que eu terminei, um senhor veio para frente e falou assim, o meu problema é medo do futuro. Porque eu sempre tive dificuldade na minha família. Minha família era muito pobre. E eu falei assim, eu não quero isso para mim. Quantos de nós já pensamos isso? Eu não quero isso para mim. Hoje eu tenho dinheiro e sabe qual é o meu problema? Eu morro de medo de perder. Então vocês estão entendendo que o problema não é dinheiro? E eu tenho certeza também que possivelmente o diabo vai falar na cabeça de vocês, eu não preciso fazer conta. Eu preciso de dinheiro. É certo ou não? Só que Jesus mandou sentar e calcular. Aí nós temos um problema com a palavra. Então nós temos uma série de coisas que nós pensamos. Agora eu quero que você responda para você. Tudo que você pensou que ia resolver em finanças, resolveu? Então a ação precisa ser do Espírito, mostrando qual é o meu problema. A outra questão, esse texto aí, é Hebreus 11:6, sobre a questão de duvidar do amor do Pai. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Olha que coisa maravilhosa. Ele nos faz buscar. Alguém busca a Deus? O que Paulo falou? Não há quem busque a Deus, nenhum só. Agora, quando Ele, através da vida dEle em nós, é a capacidade de buscá-lo. Então, tudo vem dEle. Ele é que opera a vós, tanto o querer quanto o efetuar. É uma vida de relacionamento com Deus. É uma vida de senhorio. O que nós vamos tratar é senhorio de Jesus nas finanças. Mas eu sempre dependi do Senhor, eu sempre dei o dízimo. Às vezes não dependeu. Às vezes deu o dízimo e foi fazer com os 90% lá o que quis. E, geralmente, no material que vocês vão estudar e vão responder perguntas, um deles a gente diz assim, dificilmente uma pessoa fica endividada por coisas básicas. Ela fica endividada por excessos. Por coisas que naquele momento ela não pode ter, mas ela quer ter. Por quê? Porque inveja aos outros. Porque se sente diminuída. Você imagina um homem que tem um casamento para ir, de uma pessoa importante, que tem um certo dinheiro, ele não tem um terno para ir. Ele fica maluco. Ele vai no cinésio, ele vai dar um jeito, ele vai comprar o terno em 36 vezes, ou até mais, mas ele quer. E a mulher, coitada, vai lá, abre lá o guarda-roupa dela, assim, que tem 15 portas, e já tem um vestido. Ela vai feliz. E o homem, e ele vai ficar deprimido, porque ele comprou um terno lá no cinésio, e o camarada está lá com um Ferragamo de $5.000.
homem é terrível e ganancioso. Eles aprenderam com quem? Vai ver que é com o pai. A outra questão, olha esse, amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro. Era o nosso terceiro encontro e perguntei o que neste tempo eles tiveram a certeza que era o seu problema. Ela, sem titubear e chorando, respondeu: amo o dinheiro e as posses. Hoje posso descansar e viver liberta do amor e de servir a Mamon. Então, através dos estudos, através da dependência do Senhor, ela descobriu que amava o dinheiro. Agora, eu falei, uma vez reuni assim a pleiade dos teólogos dessa igreja e diz assim: eu e vocês, todos nós amamos o dinheiro. Você imagina falar isso para os camaradas teologicamente fortalecidos? A cara deles não foi de muita alegria, né? Depois eu fui explicar e possivelmente ali, grande parte dos 5% saíram pensando que realmente amavam o dinheiro. Ama o dinheiro, ama posses, ama ter as coisas, vive para ter coisas. Eu não sou desse jeito, eu só quero o básico. O que é o básico? O que é o básico? O Rockefeller, né, das famílias mais ricas do mundo, perguntaram para ele assim: Dr. Rockefeller, quanto mais? Ele falou: só mais um pouco. A sanguessuga tem 2 filhas, dá, nunca está satisfeita. Se nós amamos o dinheiro, nós amamos a Mamon, que é o Deus das riquezas. A única entidade que Jesus chamou de Deus foi Mamon, riquezas. E a gente serve as riquezas. Subserviente à riqueza. Não mordomos. E é interessante que servir a riqueza é sempre servir ao desgosto e o mal agradecimento. Vocês receberam aí um livro chamado Cultivando o Contentamento, que vocês vão fazer uma resenha. Nosso irmão Bruno vai elencar as perguntas, 32, né, Bruno, desse livrinho. É um livrinho fininho. Esse livro é maravilhoso. Maravilhoso sobre essa questão do contentamento. E a avareza, ele fala no livro assim: a avareza, a cura da avareza é dar. E um dos versículos que pegou meu coração foi quando ali em Efésios diz assim: trabalhe com as mãos, é interessante, eu sou artesão, trabalhe com as mãos para ter que repartir aquele que tem necessidade. Eu falei: pai, eu não tenho nem para mim, como é que eu vou repartir? É o seu caso? O Senhor quer fazer uma obra na vida de nós todos, para que a gente tenha o que repartir. E a cura, uma das curas da avareza é isso, do apego é isso, do medo futuro é dar. E eu sempre digo também, esse curso não tem formatura, não acaba nunca. Todo dia a gente é tentado a pegar a muleta velha. Uma vez perguntei para a Cota, por que a gente volta aos costumes antigos? Ela disse assim: porque a muleta já tem o calo, você não sente mais, aí você vai atrás da muleta, atrás do sistema. Quantas pessoas rasgaram cheque especial quando tinha cheque especial, quebraram cartão e depois voltaram a fazer tudo, porque no braço vai dar isso a esse fruto que todos nós tivemos antes da ação do Senhor. Vai dar errado. E se der certo em finanças, vai dar errado no coração, porque é aqui que reside o maior inimigo. Bem, o texto para esse amor ao dinheiro é este, 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Olha que coisa abrangente que é isto. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Ama o dinheiro, trabalha noite e dia e faz investimento e fica louco, o dólar subiu, o dólar baixou, eu comprei isso, comprei aquilo, tal. Aí diz assim, se desviaram da fé. A fé era no quê? No dinheiro, na posse, na performance.
e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Um dos textos da Bíblia diz assim: não se aflija para ficar rico. Não se desespere para ficar rico, porque depois você vai ser transpassado com muitas dores. E a gente imagina, quando tiver dinheiro, não vai ter preocupação nenhuma, né? A última questão é esta: ganância. Aquele homem tinha muitas dívidas, não se livrava delas, eram muito grandes. Era um bolo de boletos assim, ó. E boletos grandes daquela empresa. Fez um curso conosco e conseguiu pagar todos os boletos. Os boletos iam diminuindo até acabar. Bem, tempos depois, movido pela ganância, começou a fazer negócio e às vezes eu fico pensando naquele homem. Isso faz muitos anos. Eu fico pensando naquele homem. Será que hoje ele conseguiu ser liberto? Hoje já tem as finanças equilibradas. Será que ele conseguiu ser liberto? Será que ele descansa? Ou ele está preocupado ainda? Se vai subir, se vai baixar, o que vai acontecer? Se eu vou ter energia para trabalhar? Misericórdia. Desejo da multiplicação. Não, agora eu tenho isso, vou fazer isso. E é interessante que às vezes começa a comprar coisas na bacia da alma. Sabe? Vale 100, ele sabe que a pessoa está desesperada. Eu fiquei preocupado outro dia, fiquei sabendo um caso aqui da igreja. Foi lá e falou assim, não, fui lá e ofereci tanto, o cara pegou. Eu falei, meu Deus, esse cara não sabe o que ele fez. Explora a pessoa. Não, eu não falei nada. Ele que ofereceu. Eu não pedi para fazer 50. Ele falou assim, ó, até por 50 eu vendo. Misericórdia. Estão usando o dinheiro de uma forma de explorar as pessoas. Usar uma situação de desespero da pessoa para fazer um negócio. Vai prosperar? É próspero? É próspero? Não é próspero. Ele não sabe o que é prosperidade ainda. Você lembra aquele caso que apareceu na internet, que os filhos foram lá e falaram, pai, fizemos um negócio, compramos umas vacas aqui, vocês viram isso? Aí o pai falou assim, mas quanto vocês pagaram? Ah, nós pagamos tanto. O homem estava desesperado lá. Ele tinha que vender porque ele tinha que fazer um negócio lá, uma cirurgia na filha, não sei o que é lá. E a gente foi lá vender. Ó, pai, que benção. Volta lá, devolve as vacas ou paga a vaca do homem. Eu não ensinei vocês a fazer isso? Explorar as pessoas, aproveitar uma situação do desespero da pessoa. Isso vai fazer falta para ele. Aí o filho foi lá e achando que tinha feito um bom negócio. Né? O pastor no acampamento disse que foi sacar dinheiro lá de notas de 10, saiu nota de 50. Aí eu posso falar assim, oh, glória a Deus, estou precisando de dinheiro, o senhor mandou 50, não, foi lá no caixa e falou assim, ó, tá aqui, tá saindo 50 reais. Quando chegou lá, ele tinha mudado a caixinha de 10 estava na caixinha de 50. Então a gente vai, não, é Deus que mandou esse homem aqui necessitado, desesperado, para comprar essas vacas aqui, pai. Eu creio que é da vontade de Deus. Você acha uma carteira com dinheiro, com cartão de crédito, com o nome do cara, endereço dele, e fala assim, ô Senhor maravilhoso, ó aqui, ó, eu vou agradecer, tem até o nome do cara para eu agradecer, você tem que ir lá devolver o dinheiro. Misericórdia. Fala que é bênção de Deus. O texto para essa ganância é Eclesiastes 5:10. Quem amar o dinheiro jamais dele se fartará, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda, que é do Rockefeller, né? Também isso é vaidade. Eclesiastes 5:10. Jamais dele se fartará. É dinheiro que você quer? Vamos mandar mais dinheiro. É a abundância que você quer? Nunca se fartará da renda. Irmãos, diante desses textos, nós precisamos nos sentir miseráveis do caminho que nós fizemos até hoje, sem consultar Deus. Mas orava, pode orar. Sabe aquela oração do jovem quando está querendo namorar uma menina? Eu falava no grupo jovem assim, 100% das orações dos meninos que vão orar pelas meninas dão certo. É um pessoal de fé. Quanto tempo? Até que ele ia, né, para os finalmente, ou... Aí depois, o que aconteceu?
Não, não deu certo. Não, porque ela era assim, ele era assim e tal. Mas vocês não oraram lá, não tinha convicção de Deus. E quando casa? Então é mais ou menos essa oração quando a gente vai fazer das finanças. Essa oração assim de enlatado, né, que já resolveu o que vai fazer. Como o pastor Galini fala assim, vai fazer oração, já fala para Deus tudo o que tem que fazer. Ó, Senhor, o Senhor faz isso, faz isso, faz isso, depois faz isso, faz isso. Deus falava, sim, Senhor, sim, Senhor. Então, queridos, o Senhor quer ser Senhor do nosso coração e das nossas finanças. Ele se agrada. Venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Esse jugo precisa ser colocado nas costas do Senhor. E falar, Senhor, eu preciso do tratamento. Agora, nós podemos pensar, Ide, no seguinte. Por que Deus não resolve o mês que vem? Porque a gente é malandro. A gente não aprende. Então ele precisa de um tempo para tratar o nosso coração. Ele não precisa saber o que vai acontecer. Pastor Abuchaim, ele conta que ele estava muito endividado. Ele foi orar a Deus. Ô Senhor, me livra das dívidas. Eu não aguento mais isto. Aí, Deus livrou ele das dívidas. Passou um tempo, ele estava endividado de novo. Ele se ajoelhou para orar ali e já disse que foi orar bravo com Deus. Falei, Senhor, mas eu não orei para o Senhor me livrar das dívidas. E Deus falou com ele, o que adianta eu livrar você das dívidas? Você tem que tirar o coração do dinheiro. Não adianta eu livrar você das dívidas. Você volta a fazer. Você precisa ser tratado o seu coração, que é enganoso, que vai atrás das dívidas. Ah, não, mas eu só fiz isso aqui porque eu achava que... Às vezes, a gente faz um negócio acreditando que vai dar certo o outro lá. Um dia eu estava na livraria da igreja e um homem chegou para mim de outra cidade e falou assim, eu sou o cara da Belina. Eu falei, prazer. Ele falou assim, mas o que o senhor está falando? Eu sou o cara da Belina. Eu ia comprar uma Belina e Belina, imagina quanto tempo, né? Isso, essa história. Vamos pôr um Hora. Ele ia comprar um Hora. Ele ia comprar um Hora e ele ouviu a mensagem. Ele falou assim, acho que vou orar mais. Não comprou o Hora. Falou, irmão, na semana próxima eu fui mandado embora. Eu ia assumir um financiamento. Então a gente faz as coisas como o Senhor proverá. O Senhor proverá, aí Ele vai prover o quê? Você perdeu o emprego e você vai ficar com a dívida. Presenciei vários casos já. A pessoa faz o negócio na fé, você entendeu? Fé na fé, sabe esse termo, fé na fé? Fé na fé é fé na minha fé, não no Senhor. Faz na fé e depois deu errado. Aí aquele menino, eu falei assim, não irmão, você tem 3.500, compra um carro de 3.500. Ele foi lá, fez um financiamento, comprou um carro de 6.000. No primeiro mês, ele pagava 300 de prestação. Teve um defeito de R$600. Aí eu pergunto, ele pagou a prestação ou arrumou o carro? Porque ele já tinha, a igreja já sabia que ele tinha carro. Aí ficou devendo. E passaram uns meses, ele não conseguia pagar. R$300 para o salário dele era muito. E naquela época ele ganhava R$1.000. Imagina, ele ganhava R$1.000, fez 300 de prestação de um carro. Eu não lembro o nome do carro agora. Não era hora. Não era hora de comprar e nem era hora também. Aí, como ele ficou endividado, eu cheguei e vi a cara dele triste, ele trabalhava comigo. Ele estava meio triste. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou assim, não consigo pagar o carro. Mas o que eu... Até aí eu não sabia das coisas. Eu falei, mas você não comprou, você não tinha R$3.500, por que você não comprou um carro de R$3.000? Não, eu comprei de 6.000. Agora a prestação de 300 eu não consigo pagar. O que você vai fazer agora? Ah, não. Eu falei assim, mas eu não falei para você não ficar devendo, comprava o carro que você tivesse o dinheiro. Ele falou assim, mas por que Deus não me impediu de comprar então? Eu falei, o que adiantava? Você já estava decidido, não é assim? A gente decide e depois ninguém vai mudar a nossa mente mais. Aí vem num curso de finanças, fala para não ficar devendo, fala assim, só mais isso. Só mais isso. Agora drogado, não, só vou fumar só hoje. Só vou beber hoje.
Aí bebe hoje, amanhã e depois. Então, é uma maldição. Se você pegar lá Deuteronômio, vai falar isso. As maldições vão te acompanhar. Sabe o que tem no meio? Úlcera. Construir casa e não morar nela. Vai lá, vê a lista de maldições. Por não atentar para a palavra. E diz assim, o estrangeiro que está no meio de ti, mais e mais subirá. Você mais e mais descerá. Ele será por cabeça, você vai ser por cauda. Cauda. Cauda do sistema. Não tem voz ativa em banco nem nada. Recebe o que tem. Recebe o que eles dão. E eles dão o quê? Corda para se enforcar. Esse é o sistema. Ele vive do quê? O banco vende o quê? O banco vende dinheiro. E vive de juros. E a gente, às vezes, vive de juro que paga e não paga. Bem, estes são alguns problemas sobre o assunto. Agora, essa é a parte segunda. Eu quero, em nome de Jesus, pedir a você agora que você ore ao Senhor. Ore ao Senhor, dizendo assim, Santo Espírito, qual é o meu problema? Revela o profundo e escondido. Por que eu vivo desse jeito? Por que eu estou desse jeito? E eu tenho certeza, irmãos, um coração que está contrito vai ouvir a voz do Espírito. E, uma vez o diagnóstico correto, que o Espírito tem o diagnóstico correto, ele vai trazer a cura. E a cura é de maneira prática, o Senhor sendo Senhor da nossa vida e Senhor dos nossos bolsos. E nós vamos poder desfrutar da prosperidade que há em Cristo. Né? Como eu disse, Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos, quando Ele nos deu vida, vida nova, a vida da ressurreição, a vida que a gente pode viver para a glória dEle, falando assim, isso foi o Senhor que fez. Eu fiquei anos vivendo escravo do sistema, amando o dinheiro, amando o mamon e as posses e tudo, e o Senhor me libertou para uma vida nova. E aí nós vamos poder ter nossos relacionamentos curados e nós vamos ter ser instrumento para os nossos filhos nessa área. A gente não vai passar isso para eles. O Senhor tratando a gente vai poder tratar nossos filhos com carinho, né? E mostrando a eles quanto amor o Senhor tem de nos transformar em filhos e filhos que glorificam o seu nome e são prósperos, agradecidos todo o tempo.